Estamos já com 23 minutos, quase 24 minutos para além das 15 horas. Dentro de instantes vamos então avançar para mais uma entrevista. Connosco vão estar representantes do Clube de Futebol Os Armacenenses. Recordo que os Armacenenses terminaram o campeonato na 10ª posição com 49 pontos, fruto de 13 vitórias, 10 empates e também 13 derrotas. Os armacenenses que tiveram a sua derrota mais expressiva 3-0, Internacional de Almancil, mas uma derrota da Secretaria, já lá iremos. A vitória mais expressiva foi com o Colaterense fora por 3-0 também. Um Armacenenses que chegou a estar na 5ª posição do campeonato à 4ª jornada, depois acabou por cair. Manteve-se mais ou menos entre o 11º lugar, 12º lugar, terminando mesmo na 10ª posição. Connosco temos o Vítor Pimentel, que foi treinador dos Armacenenses nas últimas jornadas, e também o Dr. Fernando Serol, presidente do Armacenenses. Ambos, boa tarde, obrigado por estarem aqui connosco. Também de salientar que os Armacenenses foram das poucas equipas que mudaram de treinador durante o campeonato. Antigamente mudava-se muito de treinador. Nesta última época apenas o Moncarapachense mudou de treinador, logo à 2ª jornada, Salver, também à 1ª jornada o Lagoa, o Figueirense já quase no fim e o Armacenenses. Doutor, ia começar, e depois já lá vamos ao treinador, ia começar pela derrota na Secretaria. Foi o começar com o pé esquerdo. Muito boa tarde, portanto, a todo o auditório da Rádio Foia. Em meu nome e em nome da direção do Clube de Futebol Os Armacenenses, queríamos agradecer, portanto, o convite mais uma vez formulado pelo Núcleo de Desporto da Rádio Foia para aqui estar representado o nosso clube. Portanto, é importante para a divulgação e para a promoção do futebol distrital algarvio, portanto, a existência desta Rádio Foia, e faço votos que, à semelhança do ano anterior, que a Associação de Futebol do Algarve venha de novo, conjuntamente com os clubes filiados que estão no campeonato distrital da 1ª divisão do Algarve, que venha de novo, portanto, a celebrar um protocolo com o vosso núcleo de desporto, com a vossa rádio, para que seja possível semanalmente esta rádio levar ao Algarve e ao Baixo Alentejo, portanto, a divulgação do futebol algarvio. Quanto à pergunta que me formula, é verdade, a nível de futebol sénior, portanto, começamos com o pé esquerdo, e ao longo da época, portanto, penso que toda esta situação repercutiu-se, porque efetivamente, portanto, ganhar um jogo no campo por 2-0 e depois, passado 2 dias ou 3 dias, toda a equipa, todo o grupo de trabalho, a equipa técnica, os atletas, portanto, a própria direção vir a tomar conhecimento que afinal aquele resultado positivo que foi alcançado dentro do campo transformou-se num resultado negativo na Secretaria, não foi bom, portanto, não foi encorajador, portanto, não foi aquilo que nós queríamos que fosse o início da época, tanto mais que tínhamos um plantel, um grupo de trabalho com muita gente nova que pela primeira vez estava a representar o Clube de Futebol Os Armacenenses. Esperávamos muito mais dos Armacenenses, até por aquilo que havia feito nas últimas 2, 3 jornadas. Esse início influenciou todo o futuro dos Armacenenses depois no restante campeonato? Eu penso que sim, portanto, além desse resultado negativo, depois também o facto, como eu estava a dizer há pouco, o facto de termos um plantel novo, um grupo que tinha muitos jogadores novos, portanto, tudo isto foi razão para que não tivéssemos feito esta época os bons campeonatos que tínhamos feito nas 2 épocas anteriores, onde alcançamos, portanto, tão bons resultados. Em relação também ao treinador, acabou por ser uma surpresa a saída do Zé Fernandes, que já tinha, salvo ver, umas 3 épocas consecutivas no Armacenenses, acabou por ser uma surpresa. Repara, portanto, foi surpresa também para nós, direção, porque quando começamos uma época, portanto, nunca estamos a pensar substituir ou alterar a composição da equipa técnica. Eu costumo dizer que das coisas que mais me custa, portanto, como gestor desportivo, como presidente de direção, portanto, é dispensar um treinador que inicialmente o contratamos ou que inicialmente falamos com ele para assumir qualquer uma das equipas de futebol. Mas o que é verdade é que a época
não correu como quer a direção esperava, quer o próprio treinador esperava, portanto, e num determinado momento decidimos de comum acordo que seria a melhor solução, quer para o Clube de Futebol Los Armacenenses, quer para o próprio treinador José Fernandes, seria pôr termo, portanto, àquela ligação que existia já há mais de 2 épocas e meia, apesar dele já ter sido também nosso treinador noutras épocas anteriores. Vítor Pimentel, tu que viste os armacenenses do lado de fora e do lado de dentro, que balanço é que fazes deste armacenenses, com as duas perspectivas? Ora, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Foia. Portanto, desta vez não do lado de dentro da Rádio Foia, mas do lado de fora, porque eu pertencia à equipe da Rádio Foia antes de terem feito o convite para os armacenenses, uma vez que eu era treinador dos iniciados. Portanto, para quem soubesse, depois o Dr. Fernando Serol, como presidente do clube, para não estar aí buscar um treinador fora, fez-me o convite e eu acedi, mas eu estava como apenas treinador colaborador, porque, como toda a gente se apercebeu, os treinadores principais eram o Jimmy e o Braulio. Portanto, eu dava as minhas opiniões quando eles me pediam, acompanhei a equipe durante a semana, o que era para mim um bom esforço, porque também tinha os iniciados para treinar, portanto era praticamente quase de segunda a segunda, inclusivamente eu tenho que dar uma voz, portanto, de apreço, principalmente à minha mulher, que me aguentou, portanto, este fim de campeonato dos séniores do Armacenense, uma vez que eu era mais as vezes que estava no Armacenense do que em casa, porque durante o dia tenho trabalho, à noite, quando não tinha o treino dos séniores, tinha o treino dos iniciados, outras vezes treino dos iniciados e para logo a seguir dos séniores. Foi, portanto, uma experiência que eu acedi, uma vez que a casa não me era estranha, portanto, dos armacenenses, e as pessoas que lá ficaram à frente, tanto o Jimmy como o Braulio, mereceram a minha confiança, portanto, e são pessoas com que se pode trabalhar. Portanto, aquilo que eu vi, como tu perguntaste, portanto, antes de ter entrado esta equipe técnica, achava que a equipe estava um pouco esmorecida, levantou-se um pouco mais quando realmente o Braulio e o Jimmy começaram a tomar conta da equipe, uma equipe que nos outros anos, como já o doutor disse, uma equipe que estava habituada portanto, a estar um bocadinho mais em cima da tabela classificativa. Este ano as coisas não correram tão bem como tudo isso, mas ficou-se a meio da tabela, que para já foi um resultado que, depois de todos os acontecimentos, e como vocês já falaram, logo na primeira jornada, o acontecimento de perder 3 pontos logo num jogo que realmente tinham ganho em terreno, portanto é um bocado complicado, mas acho que por aquilo tudo que aconteceu, o 10º lugar, portanto não dignifica nada, portanto o futebol, tanto do Armacenense, não corresponde bem àquilo que aconteceu durante esta época. Doutor Fernando Serol, que balanço é que faz deste campeonato, não só do campeonato do Armacenense em si, mas na globalidade deste campeonato distrital? Portanto, foi um campeonato muito longo, portanto, o facto de existirem 19 equipas, eu penso que deveria ser repensada esta situação, porque efetivamente não é bom para os intervenientes, não é bom para os clubes participantes termos um campeonato que se arrasta durante 8 meses, muitas vezes com jornadas duplas, portanto, quase triplas, digamos assim, durante a semana, onde numa semana as equipas tiveram que, num determinado momento, fazer 3 jogos. Portanto, são atletas... 4 jogos em 9 dias. 4 em 9 dias, pois, numa semana 7 e depois houve a meio da semana mais um jogo. Nós, felizmente, porque não tivemos esse 4º jogo, não fomos apanhados por essa situação. Mas o que é verdade é que são atletas, portanto, amadores, que depois de um dia de trabalho, portanto, penso que não suportam um esforço físico, portanto, tamanho como foi exigido este ano, portanto, pela Associação de Futebol do Algarve, com o calendário que foi imposto aos clubes. Portanto, isto deverá ser repensado, como
dizia. Penso que o número ideal de clubes a competir numa primeira divisão distrital deverá ser 14, o máximo 16, como acontecia em anos anteriores, porque também a competitividade será muito maior entre os clubes participantes, porque este ano com 19 clubes e com o devido respeito por todos eles, vimos que havia ali clubes que não tinham condições para participar numa primeira divisão distrital. Mas o que é certo é que não havia clubes suficientes para uma segunda divisão distrital, e a intenção de alguns clubes quererem participar, acho que era saudável, numa altura em que, ao longo das épocas, muitos clubes foram desaparecendo do campeonato distrital. O que é que sugeria numa situação dessas? Pois repare, havendo apenas para participar no campeonato distrital, havendo apenas a possibilidade de fazer um campeonato com 19 equipas, é evidente que a Associação não tinha outra solução. Agora a Associação de Futebol do Algarve deve tentar estimular, portanto, a participação de outras equipas, nomeadamente reduzindo os custos, quer das inscrições, quer da taxa a chamada taxa de arbitragem, a taxa de organização de jogo, para que mais clubes possam participar e para que possamos ter uma primeira divisão distrital com os tais 14 ou 16 equipas e uma segunda divisão distrital com 10, 12 equipas, 14 equipas também. Aí seria o ideal, portanto, para o futebol algarveu, mas aí terá que haver o tal estímulo também, porque é difícil muitas equipas participarem no campeonato distrital com estes custos que estão a ser exigidos. De facto, há também quem diga que este campeonato acabou por ser muito desequilibrado. Houve equipas muito desequilibradas por baixo, e o facto de ninguém descer de divisão também veio prejudicar, porque não havia incentivo para tentar ganhar alguns jogos, e por vezes essas equipas até puderem mudar a tabela classificativa. Exato, porque repara, a partir do momento que quando se entra num campeonato distrital, já sabemos, num campeonato, e neste caso num campeonato distrital de futebol do Algarve, já sabemos que nenhuma equipa vai descer para a segunda divisão. O único objetivo, portanto, é além daquele que sempre se fala da melhor classificação possível, mas o único objetivo é o primeiro lugar. Todas aquelas equipas que não estão a lutar para o primeiro lugar, portanto, estão a lutar para ficar em qualquer classificação, porque já sabem que nada vai alterar o quadro competitivo do próximo ano, porque essa mesma equipa vai estar de novo na primeira divisão, ainda que fique em último lugar. Esta situação do campeonato, eu suponho que é uma situação que a própria Associação do Algarve estará atenta e estará já eventualmente a tentar algumas soluções. Obviamente que ainda talvez pendente das equipas novas que possam ou não vir a aparecer. Fala-se também, ou tem sido sugerido também, num campeonato, se assim for, com 18 equipas ou 19 equipas, um campeonato em que seja dividido depois em duas partes, os primeiros a disputarem a subida e os outros a competir. Acho que por aí iria haver, talvez, na parte final do campeonato e dos primeiros, outro incentivo, também outro desempenho desportivo. Uma situação semelhante aconteceu este ano, portanto, a nível da Associação de Futebol do Algarve, com o escalão de júniores. Exatamente. Eu penso, não sei, é a minha opinião pessoal, porque também nunca amadureci bem essa ideia, mas eu penso que isso não é a solução ideal. Penso que não vai ser por aí que vai haver maior competitividade, porque numa determinada fase vão ter que jogar todas as equipas contra todas as equipas, e aí vai acontecer o mesmo que aconteceu este ano. E penso também que uma solução desse género, com um campeonato tão longo, com 19 equipas, não se conseguirá fazer, porque não há depois espaço temporal. Em duas séries, dividido em duas a zona Barlavento e a zona Sotavento, por exemplo. É uma das sugestões que têm sido dadas. Também não gostaria, porque acho que se estamos a falar de futebol distrital, portanto deverá ser de Vila Real de Santo António até Sagres, deverá abranger, portanto, toda a região do não será para o ano do Algarve distrital. Pois penso também que não é? O Lusitano subiu ao Nacional. Exatamente, quando se diz Vila Real é a área geográfica, não quer dizer
que sejam todos os clubes desses concelhos. Mas penso que essa solução, portanto, é capaz de não ser a melhor. O ideal mesmo era tentar estimular a presença de mais clubes que existem, portanto, no Algarve, só que não conseguem participar por questões financeiras e por dificuldades em conseguir suportar os custos. Por aí é que deveria passar, portanto, a própria Associação de Futebol do Algarve, concertadamente com a Federação Portuguesa de Futebol, tentar reduzir, portanto, estes custos para que os clubes possam efetivamente participar, quer no campeonato de séniores, quer nos campeonatos das camadas jovens. Quanto ao Armacenenses, na próxima época, o treinador, o Jimmy e o Braulio, vão continuar a ser os treinadores dos Armacenenses. Sim. Suponho que o Jimmy, na próxima época, já no banco. Exatamente. Técnico. Portanto, o Jimmy já transmitiu, portanto, e já é público que o Jimmy, portanto, não voltará mais a jogar futebol, portanto, terminou a sua carreira ao fim de cerca de 42 anos, já com 42 anos de idade, e depois de mais de 25 anos, ou 26 anos ali a jogar, portanto, futebol, já no escalão de séniores. O Jimmy, portanto, deixou de jogar futebol, já transmitiu isso à direção e vai apenas, portanto, abraçar, portanto, a carreira de treinador, coadjuvado, portanto, pelo Braulio. Foi esse o convite que foi formulado quando eles tomaram conta da equipa algumas jornadas do final da época passada, e será, portanto, a nossa equipa técnica para a próxima época desportiva. Em relação ao desempenho do Armacenense para a próxima época, o que é que se espera? Um campeonato melhor? Esperamos que seja um campeonato bastante melhor. É esse o desejo que é da direção. Vamos ter o Armacenense novamente a lutar pelos lugares cimeiros? Vamos ter um Armacenense, portanto, a lutar sempre em todos os jogos pela vitória, para andar mais na parte superior da tabela. Novidades nos Armacenenses, no plantel, próxima época? Temos já algumas novidades, portanto vamos manter o grosso, digamos assim, a esmagadora maioria, portanto, dos atletas que terminaram a época passada, portanto vamos manter, e neste momento, portanto, já temos 3 atletas, portanto, já que se comprometeram com o Clube de Futebol dos Armacenenses. E quais são? Não gostava de lhe dizer, posso lhe dizer que 2 são do campeonato distrital e um jogou a época passada no campeonato nacional de séniores. Muito bem, vamos aguardar depois por essas novidades. Vítor Pimentel, tu que estiveste depois cerca de 2 meses, sensivelmente, suponho que foram 2 meses, abril e maio, como técnico do Armacenenses, achas que esta equipa, e com aqueles reforços que seguramente já o saberás quem são, tem aquela qualidade que nos habituou nas últimas 2, 3 épocas? Sim, estou convencido que sim, aliás, e até para melhor. Está-se a fazer uma démarche, como se costuma dizer. Portanto, eu vinha a falar com o doutor no carro quando vínhamos a deslocar-nos para aqui, que falta um elemento, portanto, para completar talvez aquilo que vai ser um plantel para dar muita luta neste campeonato distrital de, portanto, 2014-2015. Vamos ver se isso vai concretizar. Portanto, eu estou a tentar dar uma ajuda nessa parte de arranjar então o tal elemento que falta. Portanto, eu não vou dizer qual é o sector, porque realmente não vou adiantar qual é a posição, porque realmente era estar a abrir um bocadinho mais o livro. Portanto, isto conversa com o doutor, portanto, vínhamos no carro a conversar, mas talvez seja um dos elementos, portanto, que falta para que o plantel fique realmente um pouco mais reforçado, ou se calhar muito mais reforçado do que a época passada, para fazer então um campeonato muito melhor do que aquele que foi feito este ano. Só aqui para nós e que ninguém nos ouve, vamos ter candidato à subida, não? Não, quer dizer, eu já tive essa conversa também com o doutor, portanto acho que isso... Agora uma conversa entre nós dois. Sim, ninguém nos está a ouvir. Eu estou a perceber. Ninguém nos ouve. Eu estou a perceber, mas candidato, não, mas vamos tentar pelo menos ultrapassar o 3º lugar, que, como toda a gente sabe, foi alcançado pelo José Fernandes, mas
as pessoas esquecem-se que há uns anos atrás, com o doutor Fernando Serol também como presidente, um segundo lugar que deu acesso inclusivamente portanto, à taça de Portugal, exatamente. Portanto, suponho que deve haver sensivelmente uns 15, 16, 17 anos por aí. Sim, mais ou menos. E comigo como treinador também um terceiro lugar, portanto, ainda na altura, portanto também já estou a falar também uns anos atrás, nessa altura, e está aqui o doutor que diga que é a realidade, inclusivamente o doutor disse que tentem lá perder um bocadinho os jogos porque os prémios de jogos estão a ficar caros, portanto, e então, portanto, vamos tentar fazer pelo menos uma melhor classificação que esse ano. Por falar em prémios de jogos e que, como o Mental dizia, estão a ficar caros. Financeiramente, o Armacenenses como é que está nesta altura? Bom, como eu costumo dizer, com uma gestão rigorosa, quer eu, quer os restantes membros que me acompanham, portanto, na direção e nos outros órgãos sociais, temos feito ao longo dos últimos anos, portanto, podemos dizer que o Clube de Futebol dos Armacenenses tem uma situação financeira estável, portanto, uma boa situação financeira. Ainda ontem tivemos a Assembleia Geral ordinária para a aprovação, portanto, do relatório e contas, e ouvimos isso mesmo da boca do nosso técnico oficial de contas, portanto, a dizer que a situação financeira do clube, portanto, é uma situação invejável para aquilo que ele conhece e que ele sabe de outros clubes, portanto, que é uma situação boa, pode-se assim considerar, porque nós, quer eu, quer os membros que me acompanham, portanto, nisso tentamos ser o mais rigorosos possível para que não haja qualquer descalabro, digamos assim, porque efetivamente quando acertamos, quer com os colaboradores na área administrativa ou noutras áreas do clube, quer também com os treinadores e os atletas do futebol, portanto, quando acertamos alguma coisa, portanto, queremos cumpri-la integralmente, portanto, tudo aquilo que prometemos, e daí que o Clube de Futebol dos Armacenenses seja um clube que até tem fama, portanto, de ser um clube cumpridor, porque efetivamente eu não vejo outra forma de gerir o clube que não desta forma. Neste momento muitos clubes dizem que não há subsídios, não há prémios de jogo, há apenas, como costuma ser dito, assandos e o sumo no fim do jogo. O Armacenenses, qual é a linha de orientação no aspecto financeiro em relação aos jogadores? Portanto, não sei o que se passa, como compreendo, não sei o que se passa nos outros clubes, ouve-se muitas coisas, mas parece que depois, efetivamente, na prática, mas essa parte não posso pronunciar. Quanto ao Clube de Futebol dos Armacenenses, houve já situações, até inclusivamente na época passada, em que havia, portanto, um pequeno subsídio, uma pequena ajuda para a deslocação de alguns atletas que viessem de fora de Armação de Pera, mas essa situação já foi decidida, portanto, e vai ser alterada a partir da próxima época, onde apenas haverá prémios de jogo para os atletas que forem representar o Clube de Futebol dos Armacenenses. Portanto, não vai haver qualquer comparticipação, portanto, o clube vai disponibilizar um veículo para transportar os atletas que residam fora de Armação de Pera, mas não vai haver qualquer subsídio nem qualquer comparticipação, porque, efetivamente, as receitas têm vindo a reduzir, nomeadamente as receitas provindas da Câmara Municipal de Silves, a nível do PAMAD, do Programa de Apoio ao Desporto, portanto, e não poderemos continuar a suportar, portanto, esses custos que estávamos a suportar em anos anteriores. Apenas prémios de jogo para os atletas que forem convocados e, em caso de vitória, receberão esse mesmo prémio de jogo, à semelhança de como aconteceu em anos anteriores, portanto, logo na segunda-feira seguinte ao jogo. Nos últimos 5, 6 anos, mudou muito esse aspecto financeiro dos clubes em relação a subsídios, havia até quem chamasse ordenados, de resto havia jogadores no distrital aqui há uns anos atrás ganharam muito mais do que os jogadores na segunda e na terceira divisão. Este é o caminho certo? Eu penso que, atendendo à conjuntura, portanto, atual e às dificuldades que os clubes estão a atravessar, todos os clubes e todas as instituições desportivas, eu penso que sim, terá que ser o caminho certo, porque os atletas sabem que são amadores, portanto, não são profissionais, portanto, dão aquela colaboração aos clubes, mas sabem que não poderão, porque o clube também não o tem, os clubes não o têm, essas disponibilidades, portanto, não poderão estar a exigir valores por poderem praticar, portanto, futebol. O acontecimento em Armação de Pera foi, sem dúvida, o estádio municipal, o campo
com o relvado sintético, um anseio de há várias décadas de agentes da Armação de Pera. Foi tardio, veio na hora certa, veio na hora possível. Portanto, foi, como dizes, e dizes muito bem, portanto, era um sonho já de muitas gerações. Portanto, eu estou, a primeira vez que entrei para a direção do Clube de Futebol Los Armacenenses foi há 17 anos, e já na altura, portanto, já se dizia que há muito tempo que a Armação de Pera e o Clube de Futebol Los Armacenenses necessitava de um campo de relevado. Aconteceu muito tarde, portanto, aconteceu apenas no dia 9 de fevereiro de 2014, muito tardiamente. Portanto, a Armação de Pera merecia um complexo, um campo de futebol há muitos mais anos. Mas, portanto, olha, foi na data em que se conseguiu, foi a data possível, ainda que tardiamente, conforme eu disse, mas já foi muito bom o facto de a Armação de Pera, neste momento, portanto, ter um campo de relva natural com aquelas condições. Não são as condições ideais, mas são já boas condições para que os nossos jovens e todos os nossos atletas já possam treinar e praticar futebol naquele campo. E aqui queria deixar, portanto, uma palavra de sincero agradecimento, porque não fosse, portanto, toda esta situação que envolveu, portanto, a possibilidade de se construir nesta altura o campo de futebol, e seguramente a Armação de Pera ainda não teria esse campo. E eu queria aqui deixar uma palavra, mais uma vez, uma palavra de agradecimento público, portanto, ao grupo privado que permitiu que aquele campo pudesse ser construído na data em que foi, na hora em que foi e como foi. Portanto, e refiro-me, portanto, ao grupo Vila Vita Parque, através da Sociedade Praia da Cova, do administrador, do Sr. Manuel Cabral, porque se não fosse esta pessoa, seguramente os nossos jovens e o nosso clube ainda não podia praticar futebol num campo relevado. Fala-se muito nas contrapartidas dessa instituição privada em relação ao antigo campo das Gaivotas. Não houve quaisquer contrapartidas, portanto houve apenas um acordo. Nós estávamos, ao longo já de vários anos, estávamos a praticar, portanto, futebol, estávamos sediados, digamos assim, naquele antigo campo das Gaivotas, portanto um campo que toda a gente sabia, apesar de várias demarches que foram feitas, quer por organismos públicos e também o próprio Clube de Futebol Los Armacenenses tentou num determinado momento, eu tentei e a nossa direção tentou num determinado momento fazer com que aquele espaço se tornasse, portanto, propriedade do clube através do Instituto da USCapião. Não conseguimos, portanto, e efetivamente aquele espaço era um espaço privado. Passou de um privado para outro privado em boa hora, e efetivamente a única coisa que aconteceu foi uma promessa da parte do grupo Vila Vita Parque, através do seu administrador principal, o Sr. Manuel Cabral, que nos garantiu que quando ele concluísse, portanto, a obra do novo campo com a implantação do relevado, que o clube sairia daquelas instalações do campo das Gaivotas para poder ir para o novo campo, e que ele cederia, portanto, aquele espaço onde estava o campo das Gaivotas para um estacionamento que viesse a ser explorado pelo Clube de Futebol Los Armacenenses. E a direção, portanto, aceitou, portanto, essa proposta que foi feita por esse grupo, porque efetivamente só tínhamos a ganhar e só temos a ganhar com esta proposta. Portanto, estamos num campo relevado, em vez de estarmos num campo pelado sem quaisquer condições, e temos um parque de estacionamento que poderá e já está a ser explorado, tanto pelo Clube de Futebol Los Armacenenses. De resto já era há alguns anos atrás. Já o estava a ser, portanto, também a título, digamos, também... Quer o estacionamento, quer também depois aquela mini-feira que era feita no interior do velhinho Campo das Gaivotas. Exatamente, portanto, neste momento apenas está parque de estacionamento, nesse antigo espaço. O que é que mudou na vida do Armacenenses e na vida das pessoas da Armação de Pera este sintético? Olha, mudou muito, mudou a nível as condições de trabalho, portanto, são totalmente diferentes, e mudou muito a nível da alegria que se vê, quer dos nossos jovens atletas, quer até dos menos jovens, os séniores, os próprios veteranos. Portanto, notou-se, e os familiares dos nossos jovens atletas, notou-se uma grande alegria por ver que finalmente o clube tem condições, que os filhos e eles próprios podem praticar futebol com outras condições, e que eles podem acompanhar mais os filhos na prática do futebol. Vamos voltar um pouco atrás no assunto, o assunto que há pouco coloquei ao Dr. Fernando Serol, coloco agora também a ti, Vítor Pimentel, na outra perspectiva, na perspectiva
neste caso na dupla perspectiva de quem viu o campeonato das duas formas, como repórter e depois como treinador. Este campeonato terminou. O que é que achaste dele? Eu vou concordar um bocadinho com o Dr. Fernando Serol, porque realmente aquilo que o Dr. disse torna-se realmente uma realidade, porque quando não há um objetivo, aquelas equipas menos apetrechadas, que não têm nada a perder, portanto a única coisa é aparecer aos jogos e fazer um jogo, torna menos qualidade, portanto, àquilo que possa ser a parte desportiva. Portanto, uma equipa que não vê que possa cair no degrau de baixo, portanto sobe as escadas à vontade, vai para dentro de um campo. Não quer dizer que os jogadores que estejam a jogar nessas equipas não tenham valor, que têm, porque são jogadores de futebol, só que realmente aquilo que às vezes eu assistia, por exemplo, agora vou falar na parte de comentador desportivo, portanto, aquilo que eu vi às vezes era que realmente a entrega dos jogadores perante aquelas equipes mais de topo, portanto, não era, portanto, havia aquela vontade de ganhar, mas não o faziam porque não sentiam ali qualquer estímulo para que isso acontecesse. Agora da outra parte, portanto, realmente também havia precisamente isso, quando íamos jogar com algumas das equipes que estavam cá mais para baixo, preocupavam-se em ganhar, por exemplo, ao Armacenense, porque era sempre o Armacenense, porque o Armacenense, quer queiram, quer não, tem sempre aquele nome no distrital de futebol, e depois, quando estivessem a perder, portanto, não faziam quase nada para que dessem a volta, porque é como disse o doutor, e é aquilo que se via, portanto, não há nenhum incentivo, ou seja, tentar fazer algum resultado para que não descesse a divisão, porque abaixo da primeira distrital aqui no Algarve não há outra divisão, porque se houvesse outra divisão, se calhar essas equipes faziam um pouco mais e tornavam um espetáculo, se calhar muito melhor, para quem estivesse a assistir a esses jogos de futebol. Na próxima época, o que é que sugerias em relação ao modelo do campeonato? O modelo de campeonato, portanto, o ideal realmente era 2 divisões, porque aí se calhar aquela... Infelizmente não há clubes suficientes para isso. Aquilo que pelo também, menos não houve esta época. Exato, aquilo que tu também já falaste e se alguém se lembra, que era nas duas portanto, Barlavento e Sotavento, e quem se lembra, aí há uns bons anos atrás, a Associação de Futebol do Algarve fez isso, mas também não resultou muito. Na segunda divisão distrital. Exatamente, mas também não resultou muito, porque aquilo deu ali sim, na segunda divisão, sim. Houve uma confusão muito grande naquelas partes das equipas do Barlavento e do Sotavento, e depois lá está, aquelas que vão competir para subir em divisão. Aí sim há competição. Aquelas que estão a disputar o campeonato só para passar o tempo. De qualquer forma, essas equipas são sempre bem-vindas, e quanto mais praticantes houver, melhor. Correto. Eu não estou a dizer que não sejam. Só que, como tu dizes, portanto, havia aquele play-off das equipes, portanto, que iriam disputar os primeiros lugares. Portanto, ou seja, o que dava acesso à primeira distrital, por exemplo, para aquela nacional de sénior. Exato, para as outras que iam disputar nada. Não iam disputar nada, iam cumprir calendário para tentar que os jogadores andassem ali, portanto, praticamente a passar o tempo e a jogar à bola. Conforme foi referido, aconteceu com o Campeonato dos Júniores. Exato, aliás, eu notei isso pelo Clube de Futebol dos Armacenenses, que estavam a disputar, portanto, a segunda fase, aliás, aquela fase não era de manutenção, era a fase da melhor classificação, mas não se nota a diferença, não se nota nada. Portanto, o Armacenense infelizmente ficou nos últimos lugares, como tinha acabado o campeonato regular, porque realmente não há competição nessa parte. Também este ano, e suponho que pela primeira vez, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, a equipa competir
Campeonato Nacional de Futebol de Praia. Os armacenenses que na primeira jornada venceram o Vitória de Setúbal por 6-5, na segunda jornada perderam 2-4 com o Sesimbra e na terceira jornada venceram a Charneca da Caparica por 4-3. Ainda há mais uma jornada no dia 5 de julho, salvo erro. Aliás, vai haver jornada dupla 5 e 6, portanto ainda vai haver 2 jogos para acabar esta primeira fase. É uma novidade em Armação de Pera, porque houve um grupo de jovens da Armação de Pera e aí temos que tirar o chapéu realmente a esses jovens, que falaram com o Dr. Fernando Serol para que o armacenense entrasse logo diretamente para o Campeonato Nacional, uma vez que não há distritais de futebol de praia. O Dr. Fernando Serol portanto, abriu, emprestou, portanto, inclusivamente as carrinhas, deu o nome do armacenense para esse campeonato nacional. As coisas estão a correr mais ou menos, está em risco realmente de passar à fase seguinte, porque basta ganhar mais um jogo para se conseguir passar à fase seguinte, o que torna o armacenense já além fronteiras. Mais uma vez eu vou dar aqui uma chega, é que realmente esta equipe que está a competir, e aí eu estou a falar porque esses jovens precisavam de um treinador com carteira de futebol de 11, porque não há treinadores de futebol de praia, e aí entrou o Pimentel à baila novamente. Portanto, o Pimentel tem sido chamado, e eu até me apraz muito a isso, e agradeço imenso às pessoas que põem a confiança nas minhas mãos. Eu acedi, tenho acompanhado a equipe, é pena ser a primeira fase toda em Sesimbra, portanto as deslocações realmente todos os fins de semana. Este fim de semana não houve, portanto houve paragem, e no próximo fim de semana vai haver jornada dupla, como eu digo, sábado, portanto 5 e 6, portanto, ou seja, sábado e domingo, para acabar a primeira fase. E eu agora tenho que dar uma chega, é que realmente a praia da Armação de Pera sempre teve lá um campo de futebol de praia. Logo por azar, este ano que o Armacenense está a disputar um campeonato nacional, não há lá campo de futebol de praia nenhum, para pelo menos treinarem um bocadinho, porque os jogadores têm ido para esse campeonato sem treinos, portanto o que é um bocadinho mais complicado. E quais são os jogos que faltam agora nas próximas 2 jornadas, 5 e 6? Para já, as 2 últimas classificadas, portanto, aliás, as 2 penúltimas classificadas, que será com o Alfarim e com o Mil Fontes, o que poderá trazer grandes perspectivas para que o Armacenense passe à fase seguinte, que aí já vai disputar com outras equipes de renome, como é o Sporting, portanto, outras que estão noutras zonas, portanto, na zona de Lisboa, na zona sul e na zona norte. Essa segunda fase já tem datas e locais? Não, ainda não tem, portanto saberemos talvez no próximo fim de semana só, aí é que saberemos as datas e os locais onde vai ser disputada essa segunda fase. Dr. Fernando Serol, além do futebol de 11, do futebol jovem, o futebol de 11 sénior e o futebol jovem, que os armacenenses acho que estão em todos os escalões. Todos os escalões, todos. Além do futebol de praia, que outras modalidades o Armacenense vai tendo nesta altura? Portanto, temos aquelas modalidades que são habituais na nossa sede, no Salão Polivalente da sede, portanto a ginástica, o karatê, o ninjutsu, uma série de atividades, o fitness, a zumba, portanto agora estas novas modalidades, mas há uma modalidade que se tem destacado nos últimos anos, que é a natação. Portanto, temos uma secção de natação que tem estado muito forte, tem estado a dar muitos frutos, porque tem competido quer a nível dos campeonatos regionais do Algarve, mas também a nível de campeonatos nacionais. Portanto, temos alguns atletas, alguns nadadores que têm participado nesses campeonatos nacionais, e obtivemos, portanto, pela primeira vez na história, portanto, do Concelho de Silvas, uma nadadora nossa, portanto, a Catarina Sequeira, obteve uma medalha, portanto, nos campeonatos nacionais de júniores que se realizaram em Coimbra, portanto, no início de abril.
Portanto, foi a primeira medalha que uma atleta, uma nadadora do Clube de Futebol Los Armacenenses conseguiu, portanto, obter, que enche de orgulho, portanto, quer o Clube de Futebol Los Armacenenses, quer todos os atletas dessa mesma secção de natação e também o seu treinador, o Ricardo Correia. Salvo se algo me está a escapar, o Armacenense não tem piscina. Não, portanto, não tem piscina, portanto, essa secção de natação treinavam e estão neste momento também a treinar nas piscinas municipais de Silvas. Portanto, são as piscinas do nosso concelho. Quando houve o problema do tornado, em que as piscinas estiveram inoperacionais, portanto, por cedência e por colaboração da Câmara Municipal de Silvas e da Câmara Municipal de Portimão, esses nossos atletas, e aí com um grande esforço para eles e para os seus pais, portanto, e treinador, vieram, portanto, treinar para as piscinas da Mexilheira. Portanto, nunca parou esta secção porque vieram treinar para a Mexilheira Grande. Suponho que já houve em tempo, como falou nisso, também o cicloturismo. Já, portanto, foi uma modalidade, uma secção que o nosso clube teve, portanto, ainda eu também, como presidente da direção, ainda apanhei uns quantos anos, portanto, essa modalidade, portanto, essa secção do cicloturismo, mas depois ali por a saída de alguns elementos que eram muito importantes, aquilo foi-se desvanecendo, e o que é verdade é que neste momento, infelizmente, não temos essa secção do cicloturismo. Eu gostava pessoalmente que houvesse, e vamos pensar num futuro próximo, se calhar tentar reavivar, portanto, essa mesma secção. Outra modalidade que, passa a expressão, está na moda, é o futsal. Também já tivemos, como sabe, tivemos quer equipas masculinas. Está na moda e está em expansão no Algarve. O futsal está em plena expansão no Algarve. Está, portanto, e já pensamos também, não na próxima época, mas em próximas épocas, tentar dinamizar, começar se calhar pelas camadas mais jovens e depois também chegar à equipa sénior de futsal. Mas é como lhe digo, neste momento e para a próxima época desportiva, nada disso está previsto. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Antes de partirmos, vou-vos deixar os microfones da Rádio Foia. Para algo que nos tenha escapado e que possa ser importante e relevante falarmos aqui, por outro lado, para a vossa última mensagem. Pronto, eu aqui publicamente, portanto, através dos microfones da Rádio Foia, eu queria deixar, portanto, uma palavra de agradecimento a todas aquelas instituições, quer públicas, a Câmara Municipal de Silves, a Junta de Freguesia da Armação de Pera, mas também as instituições privadas que têm colaborado e que têm sido um parceiro importante para o desenvolvimento do Clube de Futebol Los Armacenenses. Uma palavra também de agradecimento a todos os colaboradores, portanto, do nosso clube, aquelas pessoas que trabalham connosco, portanto, diariamente, desde, portanto, a pessoa que está na parte administrativa, a nível de secretaria, passando, portanto, pelos treinadores principais, os treinadores adjuntos, os fisioterapeutas, portanto, os colaboradores, todos, eu queria deixar uma palavra de agradecimento, porque sem eles o Clube de Futebol Los Armacenenses não seria aquilo que é neste momento, que é um clube que estamos a ver que diariamente vai se desenvolvendo e diariamente, portanto, vai crescendo. Queria também deixar uma palavra de agradecimento a todos aqueles meus colegas de direção e de órgãos sociais que, e aqui friso porque está aqui presente o Vítor Pimentel, portanto, que também diariamente tem colaborado comigo e tem colaborado com o Clube de Futebol Los Armacenenses, portanto, e tem sido importante, porque sem eles o clube também não estaria, portanto, na posição em que está a nível do desenvolvimento desportivo. E por último, portanto, agradecer mais uma vez a oportunidade que a Rádio Foia dá para o Clube de Futebol Los Armacenenses poder expressar e transmitir estas mensagens e também para o desenvolvimento do futebol algarvio. Portanto, muito obrigado em nome da direção do Clube de Futebol Los Armacenenses a tudo aquilo que a Rádio Foia tem feito para o futebol algarvio. Nós é que agradecemos a vossa presença aqui hoje, a disponibilidade que tiveram em estar connosco. Quero desejar-vos as maiores felicidades, quer para as vossas vidas pessoais, quer também, no caso, para os armacenenses. Obrigado. Obrigado, nós. E pronto, estamos com 7 minutos para além das 6 horas. Vamos fazer uma breve pausa. Mais tarde voltaremos com mais informação desportiva.